Matheus Neres e Lucas França estão de saída, De La Torre do CSA e Leandro Carvalho do América despertam interesse no Cruzeiro e reunião que estava agendada entre Sérgio Santos Rodrigues e Aquiles Diniz é adiada, frustrando assim as expectativas da torcida que esperava algo de positivo desse encontro. Mas antes da gente entrar nesses assuntos aí, pedir para você, por gentileza, deixar o like para dar aquela moral pra gente, se inscrever no canal aí embaixo, caso você ainda não seja inscrito, e também usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando então dessa semana que tende a ser bastante decisiva para o Cruzeiro. E por que, Angelim? Porque a dívida do Arrascaeta vai vencer na próxima segunda-feira e caso a gente não a pague, o Cruzeiro sofrerá mais uma vez o transfer ban, que é a impossibilidade de registrar novos atletas. Então, por isso, o Cruzeiro corre contra o tempo, tendo em vista que provavelmente não pagará a dívida e que ficará impossibilitado de registrar atletas. Então, essa semana tende a ser bastante movimentada, muitos nomes sondados e alguns chegando no Cruzeiro também. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar sobre a reunião de Sérgio e Aquiles que acabou sendo adiada. Inicialmente, a reunião era para acontecer apenas entre os dois, Sérgio e Aquiles, mas com a entrevista que o Sérgio deu na Rádio Itatiaia, ele falou que o Pedrinho poderia tomar conta do Cruzeiro, que estava aberto a receber opiniões e sugestões e ajuda de empresários. Com isso, acabou fortalecendo muito a ideia de que outros empresários fossem convidados para essa reunião. O que acabou acontecendo? O Pedrinho foi convidado, entretanto rejeitou o convite. O próprio Vitório Medioli havia sido convidado, entretanto ele desmente isso, e o Sandro Gonzalez foi convidado também, topou participar, entretanto hoje ele acabou alegando problemas particulares para o não comparecimento na reunião. Reunião essa que acabou sendo adiada, mas a gente ainda não tem a nova data em que ela acontecerá. Entretanto, as partes disseram que ela ocorrerá ainda nessa semana, mas infelizmente não mais hoje, como já estava agendada. E a pauta dessa reunião vai ser Cruzeiro e Clube Empresa e também sobre o tal fundo de investimento de 500 milhões de reais, que é uma ideia que o Aquiles Diniz defende. E isso não vai ser nenhuma solidariedade para o Cruzeiro, tá, pessoal? Não vai ser os empresários simplesmente doando 500 milhões de reais para o Cruzeiro, não. O próprio Aquiles Diniz disse que os empresários buscam rentabilidade e eles estão certos, ninguém é doido de rasgar dinheiro assim, não. O mundo não chegou a esse ponto de generosidade ainda. Então, o Aquiles Diniz defende a ideia desse fundo de investimento de 500 milhões, seriam 500 cotas de 1 milhão cada, e aí cruzeirenses que têm poder aquisitivo poderiam adquirir essas cotas e também seria aberto para empresários internacionais que estivessem dispostos a investir no Cruzeiro. Mas para isso, a ideia do Clube Empresa tem que andar, o Sérgio e o Conselho Deliberativo do Cruzeiro teriam que estar dispostos a dar poderes a esse grupo de empresário que passaria a administrar de certa forma o Cruzeiro, ou pelo menos ter poder nas decisões. Enfim, não é algo simples, não é algo que vai acontecer para a semana que vem, é algo burocrático que demora e que defende o interesse dessa galera que também pretende colocar o dinheiro no Cruzeiro. Então a reunião não mais acontecerá hoje e foi adiada para acontecer ainda nessa semana, mas não temos a data definida, beleza? Vamos falar agora sobre Matheus Neres e Lucas França que estão de saída do Cruzeiro por empréstimo, tá? O Guarani demonstrou interesse nos atletas e é muito provável que o Cruzeiro não vá se opor à saída deles. Primeiro, o Lucas França, que teve algumas oportunidades do Cruzeiro e que infelizmente não conseguiu aproveitá-las. Essa é que é a grande verdade, O Lucas França já teve alguns empréstimos, como para o Ceará, por exemplo, e aqui no Cruzeiro o Fábio dá poucas oportunidades, mas nessas poucas oportunidades que o Lucas França teve, ele acabou falhando, e essa falha vem desde o ano passado. Nesse ano ele falhou também, então não aproveitou a oportunidade que a vida deu para ele, e agora ele está para ser emprestado para o Guarani até o fim da Série B, que deve ser também o mesmo destino do Matheus Neres, que desperta interesse do Guarani e que o Cruzeiro não deve se opor a liberá-lo, uma vez que hoje o Matheus Neres deve ser aí a quarta ou quinta opção de volante no Cruzeiro. Temos o Adriano em sua frente, temos o Flávio, temos o Matheus Barbosa, que jogou como primeiro volante na última partida, o próprio Ariel Cabral, que segundo o Moza, ele vê o jogador mais como um primeiro volante do que qualquer outra coisa. Então, com isso, o Matheus Neres acaba ficando sem espaço, jogado para escanteio, e é melhor emprestá-lo do que deixá-lo aí encostado, criando teia de aranha. Então, se o Cruzeiro tiver a oportunidade de se livrar do salário desses atletas, que não são altos, mas ainda assim é alguma coisa
significante para o Cruzeiro e dá oportunidade para eles jogarem, adquirirem ritmo e talvez recuperarem seu futebol, eu acho muito positivo. Indiferentemente se vai estar reforçando um adversário direto nosso na Série B. Eu confesso para vocês que eu não acho que Matheus Neres e Lucas França nesse momento sejam reforços para alguém, mas enfim, é isso. Ambos os atletas devem acabar parando no Guarani e disputando a Série B pelo time de Campinas, e eu acredito que não farão falta ao time do Cruzeiro. E agora vamos falar desses jogadores que estão sendo sondados no Cruzeiro e que estão prestes a chegar, ou pelo menos que despertam o interesse do Cruzeiro, né? Hoje surgiu o interesse que o Cruzeiro teria vontade de contar com o futebol do De La Torre, camisa 9 do CSA. E aí mais um jogador que vem, né, sob indicação do técnico Mozart, que trabalhou com ele, e também do Rodrigo Pastana, ambos com passagem pelo CSA. Vou colocar a foto do De La Torre aqui para quem não conhece ainda. Ele é esse aí, ó, que está comemorando um possível gol, né, nessa foto aí. Ele até tem bons números pelo CSA, se eu não me engano, são 17 partidas e 10 participações diretas em gol, o que é algo bastante positivo, mas eu queria pontuar, pessoal, que eu venho defendendo a ideia que o Cruzeiro deve contratar jogadores pontuais, em posições carentes, né, cujo Cruzeiro tem dificuldade em encontrar atletas. Eu sinceramente não acho que o camisa 9 hoje seja um dos grandes problemas do Cruzeiro. Por mais que o nosso ataque demonstre ineficiência, incompetência, isso aí já está claro e transparente. Só que nós temos jogadores ainda para serem testados ali. O Sobis é fato que não vem rendendo, Thiago no início do ano veio muito mal também. Agora, nós temos o Bissoli recém-chegado e que nas 2 ou 3 partidas que jogou, ele deixou uma boa impressão. E aí ele passou a ser preterido pela experiência ou pelo nome do Sobis. Então, o Bissoli precisa ainda ter mais chance no Cruzeiro para nos mostrar do que ele é capaz, mas a primeira impressão dele foi muito positiva. E eu volto a falar do Marcelo Moreno, que realmente não teve bons jogos no Cruzeiro, mas que o próprio Mozart disse que o Marcelo Moreno é o tipo de camisa 9 que ele gosta, reúne as qualidades que ele acha interessante no camisa 9. Então, como que antes de aproveitá-lo aqui, você já está tentando contratar outro? Está errado. Cruzeiro não dispõe de recursos, Cruzeiro não tem dinheiro, Cruzeiro não paga salário. Se for para contratar, tem que contratar de forma pontual em posições carentes do Cruzeiro. E eu não entendo, sinceramente, o camisa 9 seja essa posição carente, uma vez que Marcelo Moreno e Bissoli não foram testados ainda com esse novo treinador e com um futebol minimamente mais ofensivo do que no ano passado, por exemplo, onde o Marcelo Moreno de forma alguma era municiado lá na frente. Então, assim, seria muita incoerência, cara, do Mozart e do planejamento do Cruzeiro contratar um camisa 9 nesse momento, sendo que o nosso novo treinador disse e elogiou, assim, absurdamente o Marcelo Moreno, dizendo que ele é o camisa 9, que é alto, bom na bola aérea, faz pivô, dá alternativas, tem repertório, tá fazendo gol igual água pela Bolívia. Então, como que você vai contratar um novo camisa 9, sendo que o Marcelo Moreno foi, né, demasiadamente elogiado pelo treinador e sequer foi testado? E para não falar mais uma vez do Bissoli. Então eu não consigo entender esse tipo de contratação, tá? Não concordo, não aprovo e não consigo entender. Vou colocar rapidinho aqui os números do De La Torre na tela. Ele tem algumas passagens até com bons números, entretanto, né, o nível do futebol onde ele jogou não era lá essas coisas. No Atlético Paranaense não foi uma boa passagem, 15 participações em 52 partidas, né, foram 7 gols e 8 assistências. No Safamburi, né, que é um time tailandês, ele teve ótimos números, mas é no futebol tailandês, que é pior do que o futebol praticado aqui na minha rua, né? Ele teve 34 participações em 52 jogos, muito bom, mas o nível deixa a desejar. No time B do Porto, que enfrenta adversários, né, praticamente de várzea lá em Portugal, foram números razoáveis, 12 participações em 36 jogos. Nesse Apoel aqui, foram 11 participações em 30 jogos. No Brasil de Pelotas, uma péssima passagem, 4 participações em 25 jogos. E no CSA, que é o último clube, ele vem fazendo uma boa passagem, 10 participações, 8 gols, 2 assistências em 17 partidas. E no Internacional, uma passagem péssima também, em 13 partidas, apenas uma assistência. Então, assim, os números dele não são de todos horrorosos, mas o nível do futebol onde ele jogou dá para ser bastante questionado. Tailândia, né? Time B do Porto em Portugal, enfim. E agora no CSA ele vem bem. Os números não são de tudo horrorosos,
mas eu volto a dizer, o Cruzeiro não precisa contratar um camisa 9. Então, eu desaprovo 100%. E o Leandro Carvalho do América, né, que é jogador do Ceará, mas está emprestado no América, está sendo sondado no Cruzeiro também. É esse que a foto vai aparecer para vocês agora. E aí eu pergunto, qual a lógica de contratar um Leandro Carvalho, pessoal? Leandro Carvalho, será que o raio vai cair 3 vezes, né, no mesmo lugar na Toca da Raposa? Já tivemos a experiência desagradável com o Felipe Augusto, que não serviu para a América, veio para o Cruzeiro e não está fazendo nada. Tivemos a experiência desagradável mais uma vez do Joseph, que não serviu para a América, veio para o Cruzeiro e não está fazendo nada. Até fez um belo gol contra, né? Mas apenas contribuiu contra o Cruzeiro. E agora o Leandro Carvalho, que mais uma vez não serve para o América, vai servir para o Cruzeiro. Será que é esse o tipo de contratação pontual que a diretoria pensa que é correta de se fazer? Um cara mediano no mínimo, no máximo, quer dizer, mediano no máximo, não consegue ser titular no América, que tem um elenco limitado. Com quem que ele disputa posição no América? Com o Bruno Nazário, que é razoável no máximo, com o Felipe Azevedo, que é ruim de bola, com o Giovani, que é razoável no máximo também. Lá pelo outro lado ele tem o Ademir, que é muito bom jogador, mas o Leandro Carvalho joga pela esquerda. Então assim, como que o Cruzeiro vai trazer um Leandro Carvalho que não conseguiu ser titular, tendo disputado posições com esses jogadores? É difícil, sabe? Então é mais uma daquelas contratações apenas para inchar o elenco do Cruzeiro. Então, assim, o interesse existe, a sondagem é forte, deve se intensificar nos próximos dias, porque, como eu disse, é a última semana que o Cruzeiro tem para contratar atletas. Então, assim, a pressa é inimiga da perfeição. Tudo feito com pressa tende a dar ruim. Então, tomara que esse interesse não vá para frente, porque eu, sinceramente, não vejo que nenhum desses 2 jogadores seriam boas contratações para o Cruzeiro nesse momento. Nem o De La Torre do CSA, que até vem de uma boa temporada, e nem o Leandro Carvalho, que não conseguiu ser titular no modesto time do América. Mas, antes de sair do vídeo, deixa a sua opinião nos comentários aí sobre cada um desses nomes, se você acha que são bons reforços para o Cruzeiro, se os que estão saindo vão fazer falta. Enfim, use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? E deixa o like, se inscreva e compartilhe se for possível. E lembrando que 8 horas da noite tem live Passa Régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Fico por aqui, aquele abraço, tamo junto, é nóis.